Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, eu vou tentar ser bem breve. Esse vídeo aqui é para responder a um inscrito no canal que me mandou um vídeo do Iago Martins, que pegou a Didaquê, né, um livro aí do início da igreja primitiva, falando sobre o batismo, e lendo a Didaquê, das orientações para o batismo, tirou a conclusão de que crianças não poderiam ser batizadas, pelo simples fato. Vamos lá ao que diz a Didaquê. Diz assim, Didaquê número 7, sobre o batismo. Quanto ao batismo, procedam assim, orientações dos apóstolos. Depois de ditas todas estas coisas, batizem em água corrente. Depois de dita todas essas coisas, que coisas? Uma catequese que era feita sobre a fé. Depois de dita todas essas coisas, batizem em água corrente. E aí as pessoas, muitos protestantes vão dizer que deve ser batizado somente no rio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não houver, se você não tem água corrente, batizem em outra água. Se não puder batizar em água fria, faça-o em água quente. Então, se não tem água corrente, batize em outra água. Interpretam que deve ser batizado em piscinas. Se não tem água fria, batize com água quente, né? Então, são orientações dos apóstolos. O importante é que tenha a matéria, né, do batismo, que é a água. E a fórmula em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Na falta de uma e outra, derrame 3 vezes água sobre a cabeça. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E aqui é a fórmula que a Igreja Católica mais usa, derramando água sobre a cabeça, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque são milhares de batismos que são feitos. Hoje a gente tem uma certa dificuldade de encontrar água limpa, de rios, para batizar, e principalmente crianças, né? Aí ele vai dizer, baseado num conselho que vem agora, ele vai dizer que as crianças estão isentas do batismo. Veja, antes do batismo, tanto aquele que batiza, né, o padre, o diácono ou o bispo, como aquele que vai ser batizado. E se outros puderem, também observem o jejum. Aquele que vai ser batizado, você deverá ordenar jejum de 1 ou 2 dias. Aí ele vai dizer, vai concluir que aquele que deve ser batizado deve se ordenar um jejum de 1 ou 2 dias. Então ele logo conclui, a criança não pode receber uma ordem para jejuar, porque não tem entendimento. Isso é o pensamento de Iago Martins. Isso é o pensamento dos protestantes. Mas vamos ver o pensamento dos hagiógrafos, dos autores sagrados. Vamos aqui para Nínive. Vamos ver se crianças podem jejuar ou não. Vamos lá. Viu? Vamos lá. Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 4. Jonas foi pela cidade durante todo um dia, pregando. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram nessa mensagem de Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de sacos, desde o maior até o menor, ou seja, desde os adultos até as crianças. A notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou o seu manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Em seguida, foi publicado pela cidade, por ordem do rei e dos príncipes, este decreto. Fica proibido aos homens e aos animais, tanto do gado maior como do menor, comer o que quer que seja, assim como pastar ou beber água. Homens e animais se cobrirão de sacos. Todos clamem a Deus em alta voz. Deixe cada um o seu mau caminho e converta-se da violência que há em suas mãos.
Então aqui nós podemos ver que o jejum é decretado para todos, todos sem exceção, inclusive animais. Mas como assim? Os animais não têm consciência, como é que eles vão jejuar? Ou seja, alguém administrará esse jejum sobre ele. Veja o que Joel vai dizer, decretando também um jejum. Joel capítulo 2, versículo 14, ou melhor, versículo 15 e 16. Diz assim: tocai a trombeta em Sião, publicai o jejum, convocai a assembleia, reuni o povo. Então, decreta o jejum, publica, reúna a assembleia. Quem é que está incluso na assembleia e que participa do jejum? Santificai a assembleia, agrupai os anciãos, congregai as crianças e os meninos de peito. Saia o recém-casado de seus aposentos e a esposa de sua câmara nupcial. Ou seja, segundo os autores sagrados, o jejum pode ser administrado também sobre as crianças, inclusive sobre os animais, Iago Martins. Não é somente porque o jejum deve ser decretado ou deve se ordenar um jejum para aquele que vai ser batizado, que alguém diga: então a criança, por não saber o que é jejum, não pode participar disso. Pode sim, ela pode participar. E não somente pode, como deve. Agora, quem faz isso? Os pais que têm fé. E por que os pais que têm fé fazem isso? Santo Agostinho vai explicar. Santo Agostinho, que combateu o pelagianismo. Que dizia que as crianças nasciam sem o pecado original. E Santo Agostinho combateu isso. E principalmente Pelágio dizia que todo ser humano nascia isento do pecado original. E Santo Agostinho vai dizer que mesmo os filhos de crentes precisavam passar pelo batismo para serem renascidos. Nascia da carne e precisava ser renascidos do Espírito. Santo Agostinho, no livro A Graça de Cristo e o Pecado Original, no número 44, Santo Agostinho vai dizer assim: a concupiscência da carne seria prejudicial somente pelo fato de fazer parte da natureza humana. Se a remissão dos pecados não favorecesse de modo tal que, existindo no nascido, o pecado original, e no renascido, veja, o pecado original não, a concupiscência faria mal, Vamos lá, de novo. A concupiscência da carne seria prejudicial somente pelo fato de fazer parte da natureza humana. Se a remissão dos pecados não favorecesse de modo tal que, existindo no nascido, ou seja, aquele que nasceu, a criança nascida biologicamente, e no renascido, aquela que foi batizada, existe e prejudica ao nascido. E no renascido apenas existe. Então a concupiscência que prejudica, que inclina para o mal, que faz com que a criança seja condenada, prejudica somente a quem nasceu da carne. A quem renasceu do batismo já não faz tanto efeito, já não prejudica. Por quê? Porque a graça de Cristo age nela. O pecado original foi desfeito. Aí ele vai dizer: e no renascido apenas existe. Aí continua: e desfavorece de tal modo os nascidos, que, se não renascerem, nenhum proveito lhes traz o fato de terem nascidos de renascidos, ou seja, serem filhos de crente. Santo Agostinho está dizendo aqui que o pecado original e a concupiscência da carne leva à condenação até as crianças que nasceram de pais renascidos, ou seja, de pais crentes. Por quê? Porque enquanto elas não forem batizadas, elas estão sujeitas à condenação eterna. E ele continua: com efeito, a concupiscência permanece na plore e faz adquirir o reato do pecado original, ou seja, faz adquirir a pena de condenação. Ainda que o reato do mesmo pecado nos pais tenha sido purificado,
pela remissão dos pecados, ou seja, pelo batismo, até que todo pecado que se comete deliberadamente seja destruído pela última regeneração, ou seja, a ressurreição. Esta última regeneração é prometida para a futura ressurreição, quando não somente não cometeremos pecados, mas também não teremos desejos pecaminosos que nos levam a consentir nos pecados. A essa bem-aventurada perfeição chega-se pela graça do banho do banho sagrado, do banho da regeneração, que aqui nos é administrado, ou seja, o batismo. E ele ainda fala no número 45, Santo Agostinho ainda vai enfatizar a necessidade do batismo para as crianças. Ele diz: o reato do pecado do qual falamos, ou seja, o pecado original, o reato ao pecado original, que é gerado pela concupiscência, subsistirá na plore carnal dos regenerados. Ou seja, os filhos de crente, quando nascem com o pecado original, até serem apagados pelo banho da regeneração, até serem apagados pelo batismo. E por isso a igreja diz que as crianças devem ser batizadas o quanto antes, mesmo recém-nascidas, para que possam ser libertas do pecado original. Ele continua: o regenerado, ou seja, o crente, no entanto, não regenera os filhos da carne. Então, os filhos de crente não são regenerados porque os pais são crentes. Dr. Iago Martins deveria saber disso. Ele é calvinista, provavelmente deve ser presbiteriano. Se não for presbiteriano, mas sabe que os presbiterianos, eles batizam criança. Não com a mesma mentalidade católica, porém, mas batizam criança, acreditando no batismo de aliança, que não é o caso católico. O caso católico é que a criança precisa ser batizada para ser apagado o pecado original. Mas mesmo assim, Iago Martins nega aquilo que os reformadores, segundo a teologia deles, ainda não aceitam, que é o batismo de criança. Então vamos lá. Assim, pois, seja um réu fiel, seja um réu justificado. Ou melhor, assim, pois, seja um réu infiel, ou seja, alguém que não é crente, seja um réu justificado, alguém que já é crente, ambos não geram filhos justificados. Pais pagãos não podem gerar filhos justificados. Pais crentes não podem gerar filhos justificados. A justificação vem a partir do batismo. Ele continua: nenhum nem outro pode gerar filhos justificados, mas geram réus, como acontece com as sementes do azambujeiro e de oliveira. Aqui ele está falando de oliveiras selvagens, que, veja, tanto a oliveira selvagem como a oliveira silvestre, a oliveira cultivada, não geram filhos, não geram sementes sadias. Se cai no mato, vai continuar sendo selvagem. É o que ele está dando um exemplo aqui, Eu não vou entrar em detalhes sobre essas duas formas de oliveira, tanto a silvestre como a cultivada, as quais não produzem oliveiras, mas azambujeiros. Então veja, tanto o azambujeiro que está no mato, como a oliveira silvestre, eles não geram oliveiras, eles geram azambuzeiros, ou seja, geram uma oliveira selvagem. Aí ele vai dizer: o primeiro nascimento, o biológico, sujeita a pessoa à condenação, da qual somente o segundo a liberta. O primeiro nascimento sujeita a pessoa à condenação. Já nasceu condenado ao inferno. Somente o segundo nascimento, que Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, necessário é nascer da água e do Espírito. Se o homem não nascer de novo, não renascer de novo, não poderá entrar no reino dos céus. Aí Nicodemos vai dizer: como assim? Teria eu que entrar de novo, depois de adulto, no ventre da minha mãe? E Jesus vai dizer: não,
é necessário nascer da água e do Espírito. Então ele vai dizer, o primeiro nascimento, o nascimento da carne que Nicodemos tinha, sujeita a pessoa à condenação, do qual somente o segundo nascimento liberta, ou seja, o batismo. Então ele vai dizer de forma muito clara, Santo Agostinho aqui combatendo o pelagianismo. Santo Agostinho, o livro A Natureza e a Graça, O Espírito e a Letra, A Graça de Cristo e o Pecado Original, são 3 livros que estão aqui no volume 1 sobre a graça, né? O tratado sobre a graça de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai deixar muito claro que a criança nasce no pecado, Iago Martins. Mesmo que os padres apostólicos, né? Mesmo que os apóstolos na Didaquê ordenem um jejum, esse jejum pode ser também ordenado e administrado para as crianças. Não é o caso mais hoje, certo? Não é o caso mais hoje. Né? A igreja vai, como é que eu posso dizer assim, existindo ao longo da história, ao longo da história humana, e a igreja vai vendo condições mais favoráveis para administrar os sacramentos, contanto que não tire o que é mais importante do sacramento, que é a matéria, a água e a fórmula. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Porque a ordenância de Cristo foi essa. Ide por todo o mundo e fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos. Como? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo só pode ser administrado com água. Se não tem água limpa corrente, pode ser batizado em água parada, ou seja, uma piscina, um tanque. Se não tem nenhuma dessas duas, pode ser batizado até com água quente. Vamos dizer que chegou num local onde não tem água fria, pode ser batizado com água. Se não tem nenhum nem outro, pode ser batizado derramando 3 vezes água sobre a cabeça da pessoa. Eu te batizo em nome do Pai, derrama um pouco de água. Eu te batizo em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, batiza, derramando água 3 vezes sobre a cabeça. Isso essa última fórmula foi a fórmula que a Igreja Católica tomou e passa a administrar constantemente, não impedindo que as outras fórmulas não sejam feitas. Por exemplo, na Vigília Pascal, no Sábado Santo, a Igreja Católica geralmente faz o batismo de alguém. E na maioria das vezes de uma criança, ou pode ser de um adulto, e se é de criança, geralmente é mergulhada 3 vezes a criança dentro da piscina, né? Uma pequena piscina batismal, de onde a criança nasce do útero da igreja para Cristo. A criança ali é mergulhada 3 vezes. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo. A igreja administra isso. E veja, para concluir, eu queria trazer aqui Santo Irineu de Lyon. Eu tenho outros volumes da patrística, mas Santo Irineu de Lyon aqui vai trazer o exemplo do próprio Cristo, que foi batizado e no seu batismo ele passa por toda a fase do gênero humano para santificar a todos por meio do batismo. Veja, Santo Irineu de Lyon, livro 2, né, Contra as Heresias, livro 2, capítulo 22, versículo 4. Vou dizer assim, capítulo 22, número 4. Vai dizer Santo Irineu de Lyon. Foi receber o batismo com a idade de 30 anos. Né? E muita gente se apega, por isso que tem que se batizar somente adulto, porque Jesus foi batizado adulto. Isso aqui é pano para outro vídeo. Né? Foi recebido o batismo com a idade de 30 anos. E depois, tendo a idade perfeita de mestre, foi a Jerusalém. E justamente podia ouvir a todos chamá-lo mestre. Ele não era diferente daquilo que parecia, como dizem os que o julgam aparente, os gnósticos, que dizia que Jesus apenas se apresentava por meio do Filho de Maria, mas que na verdade Jesus era espiritual, né? Mas o que era também o mostrava. O que ele era, ele mostrava. Verdadeiramente, com idade de mestre, sem renegar nem ultrapassar a humanidade. Não aboliu em si a lei do gênero humano,
né? A questão de ser gerado, nascido, se tornar criança, pré-adolescente, adolescente, adulto, né? Ancião. Só não chegou a ser ancião porque foi morto antes, né? Aí ele diz assim: sem renegar nem ultrapassar a humanidade, não aboliu em si a lei do gênero humano e santificou todas as idades por aquela semelhança que estava nele. Veio para salvar a todos, mediante a sua pessoa. Todos, digo a todos, os que por sua obra nascem em Deus. Como é que se nasce em Deus? Pelo batismo. Jesus disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo, da água e do Espírito. Veio para salvar a todos mediante a sua pessoa. Todos, digo, todos. Digo os que, por sua obra, nascem em Deus. Crianças, meninos, adolescentes, jovens e adultos. Ou seja, Iago Martins, a mentalidade dos pais da igreja, né? Santo Agostinho, Santo Irineu de Lyon, a própria Didaquê, que está sendo mal interpretada por você, somente por uma questão de ordenância de jejum, e você interpreta dizendo que criança não pode receber uma ordenação de jejum, quando na verdade a Bíblia Sagrada nos mostra que até animais participavam de uma ordenância de jejum. Eles mesmos, por sua própria consciência, não, que os animais nem consciência tinham, mas porque as pessoas que tinham fé e consciência administravam fórmula de quê? De que o animal nem pudesse pastar e nem pudesse beber água, ficasse ali em jejum. Veja, os animais ficavam em jejum quando o jejum era decretado para todo o povo de Deus. Aí você fica aí interpretando, por esse motivo não se batiza a criança, porque a criança não pode jejuar, não pode observar uma ordenança de jejum. Infelizmente é isso. E Santo Irineu, ou melhor, e Santo Agostinho, combatendo o pelagianismo, mostra a necessidade de mesmo os filhos de crente serem batizados o quanto antes. Mesmo os nascidos de crente precisavam ser renascidos pelo batismo em Deus. Portanto, meus irmãos, é isso aí. E eu peço, pelo amor de Deus, deixem de acompanhar vídeos de canais protestantes. Esse vídeo que me mandou foi um irmão dizendo: Denis, olha, eu agora fiquei confuso, porque a Didaquê, um volume dos pais apostólicos, diz que a pessoa que vai ser batizada precisa observar um jejum. E criança não tem como observar jejum. E aí está, né? Quando se decretava algo para o povo de Deus, era para todos. Isso era no início. Hoje em dia, claro, a igreja, com o passar do tempo, não faz isso. O rito do batismo precisa de duas coisas específicas: a matéria, ou seja, a água, e a fórmula: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essas duas coisas não podem faltar. E existem outras coisas que a igreja, ao longo da história, foi colocando para melhorar, podemos assim dizer, o entendimento do rito do batismo e para que servia o rito do batismo, que era nos tirar do reino das trevas e nos introduzir no reino de luz. É por isso que hoje a igreja pega, fazer de conta que essa régua aqui é uma vela, a igreja pega uma vela, o padrinho que tem fé acende a vela no círio pascal, que é uma imagem, uma tipologia, representa o próprio Cristo, e entrega ao seu afilhado, dizendo: recebe a luz de Cristo. Ou seja, a partir desse momento, você é retirado do reino das trevas e introduzido no reino de luz. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilhe esse conteúdo e vamos evangelizar. Deus abençoe você.